Meus irmãos, minhas irmãs, decolores. Hoje, domingo, dia 14 de junho, nós vamos proclamar o Evangelho de Mateus, que está no capítulo 9, no versículo 36, e continua no capítulo 10, do 1 ao 8. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, no Evangelho de hoje, Mateus inicia dizendo que naquele tempo, vendo Jesus as multidões, ele compadeceu-se delas, né? Jesus vendo as multidões cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Aí ele reúne os seus discípulos, né? E lhes diz uma metáfora. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E por que colheita? Se ele já fala em colheita, né? É porque todos nós, seres humanos, temos uma predisposição a receber e deixar florescer a palavra de Deus. Todos nós, desde que nascemos, temos uma predisposição, nosso coração é predisposto a receber essa palavra. Porém, pelo caminho nós encontramos os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos messias que vão nos desviando do caminho. Por isso que muitas vezes nós nos colocamos cansados e abatidos. E aí ele convoca os discípulos e lhes dá essa missão, né? Lhes dá esse poder de expulsar os demônios, de curar os doentes, né? De expulsar os espíritos maus. E aí ele reúne, né, os 12 e envia, né? E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso, como disse Mateus, naquele tempo. Porém, muitos anos se passaram e aí aqui estamos nós, né? Esses discípulos que fomos chamados, né? Dentro desse movimento tão bonito, nós somos chamados inclusive pelo nome, né? Para que nós possamos continuar fazendo essa colheita nessa messe tão grande, né? E vamos trazer para o nosso dia, né? O dia de hoje. Olha como estamos cansados e abatidos, encontrando tantos falsos pastores pelo caminho, tantos messias, né? Distorcendo as nossas realidades. E aí nós nos encontramos aqui como ovelhas cansadas e abatidas, né? Precisando de que discípulos nos reanimem, né? Precisando de que discípulos nos apresentem a palavra de Deus. E nós estamos no lugar desses discípulos. E quantos milhões de pessoas, quantas pessoas estão precisando de nós nesse momento no mundo inteiro? Nós não podemos ir tão longe, porém nós podemos agir aqui perto mesmo,
né? Nós recebemos esse poder de expulsar os espíritos maus, de expulsar os demônios, de curar os enfermos. E quantas pessoas estão trancadas em casa hoje, né? Sujeitos a uma enfermidade, sujeitos a uma depressão por conta do que a gente está passando nesse período tão duvidoso, tão angustiante de pandemia, né? Quantas pessoas que mesmo com a fé que trazem em si, né, estão definhando, estão desesperançadas. E aí a gente pode se perguntar, e o que a gente pode fazer se a gente também está trancado em casa? Olha eu aqui em frente a esse dispositivo, né, em frente a essa ferramenta. E quem é que não tem hoje em dia? Então vamos usar essa ferramenta, vamos ligar para as pessoas, vamos mandar uma mensagem, vamos mandar um versículo bíblico, vamos fazer o que a gente puder fazer, né, com essa ferramenta rica que a gente tem em mãos. Aquele que tiver coragem, que tiver disposição, que saia de casa, que veja ao seu redor quem está com fome, quem está necessitando de 1 quilo de alimento, quem está necessitando de um remédio. Não é momento da gente estar próximos, nem de abraços, nem de beijos, nem de afagos, mas a gente pode mostrar o nosso amor, mesmo de longe, e a gente pode dar continuidade, né, a esse chamado de Deus, mesmo aqui trancado dentro de casa, né? E aí tantas pessoas dizem que o reino de Deus está próximo. Está. Nós estamos vendo os sinais. Porém, há quem diga que Deus está castigando a gente. Deus não castiga ninguém. A gente, enquanto concilista, já sabe que Deus é misericordioso, que Ele não castiga ninguém. E a gente precisa cumprir, né, o nosso papel de evangelizador diante dessa messe tão grande, né, com tanta colheita para fazer, né? E aí Jesus nos diz mais: de graça recebestes, de graça deveis dar. E a gente recebeu, e a gente recebe essa graça todos os dias, e a gente precisa fazer jus a ela. A gente precisa continuar proclamando, a gente precisa, mesmo que trancados, a gente precisa continuar, né, levantando essa multidão que está cansada e abatida, porque é uma multidão com pastor, não é uma multidão sem pastor. Porém, para isso, Jesus precisa de nós. E nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer esse papel de evangelizadores, já que os nossos corações são predispostos a colocar em prática essa palavra, né? E que nesse momento estamos precisando colocar aqui mesmo, no nosso recinto, né? No nosso lar. Porém, não há nada que nos impeça de chegar no outro. E essa graça que a gente recebe, que a gente possa levar, que a gente possa dar para quem está precisando. Então, que a gente possa fazer isso, vamos fazer isso, e que esse momento vai passar e que a gente precisa passar por ele e levar os outros a passarem da melhor forma possível. Porque em Deus nada é impossível, meus irmãos. Em Deus nós podemos tudo. Nós confiemos, né, que tudo isso em breve voltará ao seu normal, mesmo que um novo normal, porém que nós precisamos estar inteiros em Deus para continuarmos aqui firmes e fortes na continuidade dessa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.